Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um especial de aniversário da nossa Tron. Hoje, data especial para mim e por ele aqui, recebendo pessoas incríveis que vão falar sobre os desafios que tiveram, as conquistas, né? Tudo que aconteceu na trajetória de vocês, que não é pouca coisa. Então é um privilégio receber aqui hoje Luiz e Kleber, a dupla responsável por muita coisa que tem nessa empresa. Então hoje realmente é um dia bastante especial. Me sinto privilegiado de estar aqui com vocês hoje para a gente poder conversar. Os irmãos Vieiras há 3 décadas conosco. É isso aí. Eu tenho um pedaço disso que já não é pequeno, de 15 anos, mas o Rei ele tem mais de 30. Então hoje é assim, um dia de bastante emoção. Um prazer ter vocês aqui. Me lembro como se fosse o primeiro dia dos dois. Exatamente isso. E aproveitar exatamente isso, né? Saber um pouquinho mais da trajetória de cada um, né? Nesses 30 e poucos anos que eles estão na empresa. E entender como é que essa jornada impactou na vida tanto pessoal quanto profissional dos dois. É muito bom. E é sempre bacana ouvir histórias, né? Casos, às vezes alguns engraçados, outros exemplos, né? Para que possamos inspirar as pessoas. Eu já vou registrar aqui que o Luiz logo falou assim, pode ser quinta série isso aqui, podemos brincar, se divertir. Normal, moçada, vocês são queridos demais, então sintam-se à vontade. Então já vou fazer a pergunta para vocês soltarem a tramela aí para poder falar para a gente um pouco dessa jornada tão legal de vocês. Então, para começar, eu e o Rei e a nossa audiência, a gente quer saber como é que foi seu início na Tron. Ver se dá para lembrar ainda. Quais eram as expectativas daquele jovem que estava começando na empresa, né? Como é que foi sua jornada? Contar um pouco dessas coisas bacanas que fizeram aí a caminhada de vocês aí. Vocês querem o mais velho responde? Como é que é? Posso começar aí. Então vai lá, Luiz. Conta pra gente aí. Primeiro, né, gostaria de agradecer vocês, né, por estar participando aqui, né, desse podcast, né, contando um pouquinho da nossa história, né, há 30 anos atrás aí. Esse ano eu faço 31 anos. Né, entrei no dia 21 de setembro de 1994. Então, assim, foi um marco na minha vida, né? Tive outros empregos, sim, né? Mas, assim, bem informais, mas a Tron foi, assim, um início de uma grande jornada. Eu, particularmente, eu não esperava ficar esse tempo todo, sendo muito sincero. Mas, assim, a gente foi tomando gosto pelas coisas, a gente foi vendo as coisas crescendo, né? Tanto do lado pessoal, lado profissional, né, vendo as oportunidades, né, que foram chegando. E aí entrei lá como office boy. Né, logo recente, né, tinha saído. E aí eu recebi essa oportunidade, né, através do Reilly, do Helder na época, né, o Kleber. E aí eu comecei a trabalhar como office boy, né, junto com a Lucelma, né, saudosa aí Lucelma, né, grande amiga nossa. E aí eu fiquei assim, mais ou menos uns 6 ou 7 meses como office boy. E aí eu comecei a pensar, falei, cara, eu não quero isso aqui mais para mim não, né? Vai chegando um momento que você quer mais coisas. E aí comecei, né, na época, a conversar com Ariel Creso, né, pegando algumas instruções de suporte. Esse nome é a primeira vez que eu vejo. Ariel Creso. Essa é a primeira que eu vejo, essa é a primeira vez. Cara, um cara extremamente inteligente, né? Tinha muito conhecimento, tem muito conhecimento. Hoje eu acho que, se eu não me engano, ele mora fora. Acho que ele mora em Santa Catarina. Ariel Creso. Ele trabalhou conosco na área técnica e depois na área de treinamento. Foi. Entendi. Então, assim, eu aprendi muito com ele na época, né? Gostei bastante. E aí, com o passar dos anos, a gente mudou lá para o setor marista. Sim. Né? E aí, né, teve ainda continuando no suporte, né? Aí veio o Ricardo, né, dando algumas oportunidades pra gente também, né? Aprendi muita coisa com ele. Mas na 85 você ainda estava como office boy?Sim, estava como office boy. E aí quando muda para a próxima sede que você migra para o suporte. Exatamente. E aí comecei a, né, pegar alguns treinamentos,
né, algumas oportunidades que foram aparecendo, lógico que com a ajuda do Ricardo, né, o Ricardo nesse começo também me ajudou bastante, né, um cara também muito visionário, né, tem muito conhecimento, e eu aprendi muita coisa com ele. Logo, né, tive uma oportunidade de controlar as equipes externas, né, que fazia as viagens. Então eu lá fazia os orçamentos, né, com os clientes, passava os fechamentos para a Lucelma, né, tinha muitas discussões nesses fechamentos. Então essa migração foi uma transição entre quem era boy que auxiliava a Lucelma para auxiliar o Ricardo. Você fez essa ponte. Exatamente. Fazia a parte de orçamento e tudo mais e o controle dos caixas. Exatamente. E aí, né, fiquei um bom tempo, assim, de data mesmo eu não me recordo, só das trajetórias. E aí eu fiquei um bom momento, né, com o Ricardo, controlando esse pessoal. Tinha muita briga, muita discussão, né, principalmente com a Lucelma, que não aceitava, né, os comprovantes sem movimento, os caras lançavam qualquer coisa. E a gente escutava muita história, né? E às vezes você pegava uma ou outra de alguém lá, né? O Christian, coitado, o Christian era mestre nisso, fazendo as viagens dele. E aí toda vez que ele viajava era uma discussão, O Christian era o nosso perdigueiro. Não, o Christian ele era da área de suporte. Eu acho que você está confundindo com o Crisley. O Crisley era da área de negócios. Ele era venda, o Magrinho. Isso, é o Crisley mesmo. Foi e isso. o Christian, primo do Glauco, Mas agora que é um lembrei grande quem é o amigo Christian nosso. também. Né? Então, lembrei quem é o Christian também. E o Glauco, que apresentou o Christian, ele era da área de suporte. Hoje, se eu não me engano, o Christian, acho que ele trabalha na parte rural. Acho que ele é agrônomo, se eu não estiver enganado. Certo. Eu acompanho ele. E aí, né, depois dessa transição, eu pensei, gente, eu quero mais um pouquinho, né? E aí eu passei para a área de desenvolvimento, né? Depois de um bom tempo no suporte, passei para a área de desenvolvimento. Assim, coisa bem básica, né? Não tinha muita noção ainda. E aí eu trabalhava na parte de desenvolvimento das telas dos sistemas. Mas nessa parte, quando você passou no suporte, você já tinha ganho experiência no sistema. Sim, já sim. começou a entender bem folha, contabilidade, escrita e tal. Sim. Assim, naquela época a gente tinha muita proximidade com os clientes. Era quase que assim, um amigo de casa, né? Isso lá atrás, né, o Rei ele tinha essa pegada, né, de ter essas pessoas muito próximas, né, através de visitas. Então, assim, eu fiz muitas visitas também. Parece também que naquela época você não tinha tantas oportunidades de dispersão de atenção. Sim, né? Então aí o contato humano ele era maior. Né? Hoje você tem uma vasta quantidade de oportunidades, de coisas que pode te desviar a atenção ou chamar a atenção para uma outra atividade. Então, naquela época não. As pessoas eram mais próximas, receber não apenas o outro internamente, era normal, né? Sim, mas também essa parte externa, igual o Luiz comentou. Então tinha esse contato, era mais próximo, mais quente isso. A gente tinha uma equipe de técnicos externos, se eu não estiver enganado, acho que era uns 7 ou 8. Os caras só chegavam, as ordens de serviço estavam prontas, eles pegavam e saíam. Né? E aí teve até um fato engraçado, que quando o Ricardo saía de férias, eles me odiavam. Eu lembro muito bem disso. E aí, o que acontece? Eu ficava olhando no relógio, né? Eu ficava lá assim, olhando no relógio tal. E aí, na hora que deu 8h10, os que chegavam mandavam embora. Eu falava, pode ir embora, não precisa ficar aqui mais não. Aí, coincidente, o Eduardo, né? Ele chegou atrasado, eu mandei ele embora. Exatamente. Ele chegou não atrasado. Não é o Chatão, é o Araújo. Fala Chatão, que ele vem Chatão aqui. Não pode. Aí ele entrou... Rússio falou 50 vezes. Nossa. Ele vai pegar o Rússio na rua. Vai. Ele odeia isso. Ele vai pegar Aí ele chegou atrasado, o Ricardo estava de férias. Eu falei, pode pegar dos seus trem e pode voltar. Você está dispensado hoje. E aí ele saindo, o Mário, né? Não é esse Mário, mas é outro Mário. Ele foi chegando, aí o Eduardo falou assim, eu acho que não precisa nem de você entrar. Eu falei, por quê? O Luiz vai te mandar embora. Vai mandar você voltar. Eu falei, não, ele é meu colega. Moça, do jeito que ele entrou, ele voltou. Foi embora também. E aí eu adorava isso. Tipo assim... Quer dizer, opressor. A sua fama de bravo do passado é verdadeira. Mas aí qual que é a minha desculpa? É discípulo da Lucelma. Ela me ensinou muito.
Sua fama de brabo, É, eu já sei. mas Já aí tô qual que era o vendo meu ela argumento? vingar. Estou seguindo as regras da empresa. Mas você adorava, Horário, né? eu gostava. De poder é um homem e ver É mais ou menos isso. Entendi. Então, assim, se eles escutarem, eles vão lembrar muito bem dessa história. Desse aí. Luiz. Eu gostei. E se a gente voltar um pouquinho em vídeo, você vai ver o tom de voz. Ele até entonou assim para Sim, falar, exatamente. pode voltar. Pode voltar. Ele até entonou. Mas eu lembro muito bem dessa época. Lembro. As pessoas falavam muito, reclamavam bastante. Mas tinha uma ordem, né? Então, e assim, essa questão de... Voltando à questão que o Luiz falou do contato, antes você resolver um problema do cliente, você tinha que ir ao cliente. Ou o cliente ia até você, ou era por telefone, tinha um contato. Hoje é muito frio, né? Demais. Hoje é chat. Você vai lá, faz um acesso remoto. Antigamente não tinha todo esse recurso. Não. Quem é mais antigo, de cliente, eles sentem falta de você só ir lá e tomar um café e falar de futebol com ele. Eles sentem falta. Falei, cara, a fala deles é assim, o rei que vendeu para mim. O rei que vendeu, Ainda tem muito isso. Tem. Então, assim, a gente tinha muito esse contato, era muito bom. Isso não é descaso. Não. São as circunstâncias da vida, certo, que você vai tomando determinados caminhos porque as coisas vão tomando uma proporção e você tem que dividir as tarefas. Porque senão você compromete a qualidade e o cliente que tem saudade, ele não vai ter mais saudade de você. Ele vai ficar aborrecido. Eu acho assim, que a gente poderia fazer o que a gente fazia de bom, só que de uma maneira mais atualizada. Nem que seja uma videoconferência, falando, estou querendo falar contigo aqui, coisa do tipo. Sim. Só para a gente bater um papo mesmo, coisa à toa. Né? Eu acho que isso é bastante interessante, porque você aproxima o cliente. O que acontece hoje também, eu percebo, Luiz, é que a nossa geração tem apreço por isso. Pode ser que a nova geração não tenha, porque ela não criou esse laço, esse vínculo. Então, eles não vão compreender isso que nós temos. Por exemplo, hoje, se eu encontrar com um cliente da Tron daquela época mais antiga, são muitas histórias. Isso é muito bacana. Quando você encontrar um grande amigo que você não vê há muitos anos, aí você vai contar histórias e tudo mais, vai ter os momentos de descontração, cabelo tá caindo, cabelo tá branco, engordou e tal, o que você tá fazendo, isso e aquilo. E tem uma engraçada também, tem uma outra história, não sei se o Russo deve ter contado isso, sobre uma gravata. Não. Não contou? Ele estava no suporte, né, fazendo os atendimentos dele, e aí eu estava no lugar do Ricardo, né? E aí chegou uma certa hora, tipo umas 5h30, eu acho, e na época a gente usava uniforme de manga comprida e gravata. Muito calorento, né, para quem trabalhava em Goiás, fora, né? Mas aí lá dentro, lá, nessa hora ele tirou a gravata, tipo assim, tá quase na hora de eu ir embora, eu vou embora, né? Isso, o Russo. O Russo. Aí eu olhei aquele negócio e falei, não, tá errado, hein? E aí eu fui lá, falei, pode pôr a gravata aí, não terminou o expediente. E isso o Ricardo tava de férias. Tava de férias. Era seu responsável. Ele tava com chicote na mão. Com certeza. Ele vai lembrar disso, ele sempre fala. Eu acho engraçado que ele não deve ter falado. Mas eu falei, põe essa gravata. Eu falei, não vou pôr. Eu falei, põe, não vou pôr. E ficou aquela discussão. Aí eu falei, deixa, vou só hoje mesmo, amanhã ele põe a gravata de volta. Mas assim, a gente discutiu sério por conta disso aí. Eu falando pra ele pôr e ele falando, não vou pôr. O Ricardo tá aqui, o Ricardo que é meu gerente, não sei o quê. Olha. E ele era abusado, viu? Mas enfim. Cara, outros tempos. Hoje, imagina, hoje vocês dois comandam outras pessoas, outro perfil. Ixi. Tanto que mudou, tanto que você teve que se adaptar. Amadurece, né? Mudança que a gente tem que fazer, porque vocês foram vendo essas mudanças acontecerem, que é a troca da mão de obra que foi passando, que tinha um perfil e tem outro perfil hoje, e vocês tiveram que se adaptar. Aí outra coisa, né? Aí tem casamento, tem filhos. Vai e aí você vai, exatamente, você vai com isso lá dentro de casa, é isso aí. Eu acho assim que eu realmente tinha esse perfil, né? Eu acho que hoje não tem mais isso, né? Por mais que algumas pessoas ainda olham lá, eu caladinho e tal, não sou muito de, às vezes, conversar, né? E fica ali na minha, né? E aí o pessoal fica, será que ele pode ir lá conversar com ele? Não pode e tal. Mas, assim, eu acho que eu aprendi muito com família, justamente isso que você falou, sabe? Família. Lidar com criança, lidar com esposa, né? Com responsabilidades, ouvindo opiniões novas, né? De pessoas que entraram,
né? Falou, cara, muda isso, faz aquilo, né? Tenta ser assim e tal. E a gente vai aprendendo com o tempo, né? A maturidade vai chegando e a gente vai evoluindo, né? Ao passar do tempo. Então eu acho que eu aprendi muito. Eu realmente era meio ranzinho. O Luiz é mais sisudo, né? Mais fechadão. Brinca e tal, tem os momentos de descontração, mas o que prevalece mesmo é aquela cara fechada, aquele cara mais sério, é isso, tem medo dele. Acontece. Acho que até hoje, né, Luiz? Eu acho que sim. E assim, o pessoal do suporte, por exemplo, eu acho que eles, né, têm essa visão mais de um cara mais fechado, né, um cara bravo. Aí, assim, quando a gente faz algumas reuniões, inclusive agora recente, né, o Thiago me chamou, né, para fazer uma participação, para contar a parte disso aqui que a gente está falando, né? Então, assim, fui muito receptivo, né? Dei muita liberdade para eles não imaginavam, né, a minha trajetória. Então, isso aqui também é uma oportunidade, né, para eles estarem conhecendo. E aí, assim, cara, eles mudaram a visão, pelo menos até onde eu sei, mudaram a percepção da minha pessoa. Né? O distanciamento faz isso, né? Faz com que as pessoas, elas prejulguem, né? Sim. Façam uma avaliação preliminar sem realmente saber. Então, quando você começa a ter essa proximidade, esse relacionamento com as pessoas, muitas coisas quebram. Porque às vezes chega informação para a pessoa, olha, o Luiz é assim, o Luiz é assado e tal. E aí elas vão montando aquele cenário, né? Uhum. Vai entendendo como é o Luiz. Mas depois que tem uma conversa, não só com você, mas com qualquer outra pessoa. Comigo também é assim. As pessoas que às vezes não têm o contato fazem uma ideia. Quando a gente conversa, tem um ambiente, uma palestra, um evento, aí elas se sentem um pouco mais à vontade posterior a esse relacionamento. Eu vou voltar depois aí em você. Mas como a nossa audiência não é só interna, então para quem está nos ouvindo, que é externo, que está seguindo o nosso canal, nós vamos falar com o 01 agora. Exatamente. Plaquinha de 01 do patrimônio. Kleber, conta pra gente então um pouco como é que foi seu início na Tron, né? Como é que eram as suas expectativas, aquele jovem começando uma vida, um emprego novo, e como é que foi sua jornada? Conta aí um pouquinho como o Luiz fez aí pra gente. É muita história, né? Lembro como se fosse ontem, né? Eu lembro direitinho, né? Primeiramente também agradecer vocês aí pelo momento, né, que está disponibilizando para a gente. É importante e divertido, isso, né, um negócio desse. Então, muito legal. Então, assim, eu tenho lembranças, cara, como se fosse ontem, né? Eu lembro direitinho. Eu era, na época, né, no caso, estou fazendo 32 anos, na verdade, né? A Tron iniciou em abril, né, como todo mundo sabe, e eu entrei na Tron em agosto do mesmo ano. Então tá pertinho de também tá fazendo aí os 33 anos. E na época eu era muito amigo do Helder, né? A gente já era conhecido. E a gente gostava muito de jogar amigo vôlei. De onde? Onde era Cara, teu convívio? Eram vizinhos. A gente morava perto. No mesmo bairro. Mas eu acho que a gente se conheceu mais porque a gente jogava vôlei. E era uma turma muito grande, e eu acho que ele ficava no meio, porque ele também gostava na época, sabe? O Helder era apaixonadinho na minha irmã. Mesmo? Apaixonadinho. Por isso que ele ficava beirando. Então era essa ligação. Talvez. Não sei. Ele sempre falava que na época lá, quando ele via, ele... Nossa, sua irmã é bonita demais, não sei o quê. Que jeitinho dele, né? Então é por isso que você bate bem na bola, no vôlei. Então esse negócio é antigo. Era muito, ixi. Sim, o Kleber, ele era o cara do vôlei. Muitos anos atrás era o meu esporte preferido, né? E o Helder sempre estava no meio lá, de vez em quando a gente encontrava. E coincidiu de uma época, né, a gente voltando justamente de uma partida aí. Eu estava na época, já tinha uns 15 dias que eu estava desempregado, eu estava trabalhando em outro local, fui dispensado, tinha uns 15 dias. Do nada, ele me convida, falou, pergunta, né, o que eu estou fazendo, se eu estou trabalhando ou não, e me convida, né? E aí, você topa da gente, né, trabalhar comigo lá, fazer uma experiência e tal? Falei, uai, não estou trabalhando atualmente, então vambora, né?
E aí, a partir já do dia seguinte, a gente foi junto, né? No caso, a gente ia de ônibus. Mas não tinha experiência com tecnologia? Com nada, nada. Não, eu sabia das coisas que ele fazia, né? Eu sabia que ele era um cara da tecnologia. Mas nessa área de legislação e tecnologia não era seu forte ainda? Nada, não. Aliás, no meu emprego anterior, eu já comecei a ter essa aproximação. Eu trabalhava no supermercado Economia do Lar. Não sei se vocês lembram dessa rede de supermercado. Lembro. E eu entrei lá como office boy. Ó, pra você ver o tanto que o mundo é pequeno. Eu entrei lá como office boy. Só que como às vezes não tinha serviço, eu corria pro CPD. Centro de Processamento de Dados. E eu ficava lá e eu começava a fazer as coisas lá, né? Lançando nota dentro do software. Ficar perto. Ter um contato direto com a máquina. Sim. E aí, no final das contas, eu acabei até tomando conta do lugar, né? Porque o principal responsável saiu. Então, assim, eu já tinha um contato com a área de tecnologia. E o Helder sabia disso também. Talvez mais um motivo para ele ter me chamado. Não foi só por causa da irmã. Não. esse assunto eu não sabia. Por incrível que pareça. Eu não sabia eu também não sabia. Eu sabia disso. Luiz guardou. Eu vou pegar no pé dele depois. E aí fomos nós, né, de ônibus, saindo lá do Cruzeiro do Sul. Aí ia pro terminal. No terminal pegava outro ônibus, ia pro centro. Descia no centro, pegava outro ônibus e ia para Vila Nova. Cara, era mais de hora em ônibus. Aí eu contei isso pro meu pai, né? Como é que era o percurso e tal. Eu lembro direitinho o que meu pai falou para mim. Você não vai durar uma semana nesse batidão. Porque além disso, olha só, eu não tinha... Por quê? Será que o pai conhecia o filho? Não, ou porque ele por causa da canseira, né? Que era pesado. Não, e veja bem, eu não tinha grana, né, direito para poder almoçar lá. Eu ia almoçar em casa e fazer esse trajeto, então, 4 vezes. Por isso que meu pai falou isso. Não, você não vai aguentar uma semana disso. Aí eu tirava 3 horas de almoço, porque em 2 não dava, e saía da Tron 7 horas. Certo. Essa era a minha jornada. E qual foi o meu primeiro trabalho na Tron? Qual? Meu Deus do céu. Tem gente que não vai lembrar, né, que existia lista telefônica, né? É uma coisa que existia uma vez na vida, né? Era a forma como as pessoas usavam para poder conseguir achar o telefone de alguém. Então, o meu trabalho naquela época, por incrível que pareça, era digitar num sistema que o Helder criou na época, de mala direta, todos os endereços de uma lista telefônica. Para quem não conhece, que está nos ouvindo, conhece, era um embalde marketing. Exato. Agora você moderniza e fala o que Falei que era. Que é embalde marketing agora. Cara, que trabalho. Era a reguinha lá em cima de cada linha. Agora viajou no tempo, hein? Linha por linha da lista telefônica inteirinha. Isso é ali, quase ó. um serviço escravo. Então, é bacana demais essa série, esse podcast. É para as pessoas entenderem como é que nós chegamos aqui, né? Você vê, esse trabalho é muito complexo, muito artesanal. Demais. Mas era moderno na época. Demais também. Isso era novidade. Enquanto eu estava lá, né, o Helder, do outro lado, na máquina dele, já criando os TGC-DOS da época, né? Ele estava ainda em desenvolvimento. Então eu vi, é muito bom ver a coisa nascer do zero. Cara, ele me chamou para você ver, tinha uma telinha de mensagens que dava, qualquer coisa que você usava no sistema, tinha uma telinha para você dar um OK. Então, eu lembro, ele criou o efeito do OK, fazer um negocinho assim pro lado, uma movimentaçãozinha. Ele ficou tão feliz na época, com ter feito uma coisa tão simples. Uma coisa visual. Sim. O Helder era muito bom. Nossa, não existia sistema. Dele, o nosso TGC o Helder realmente. Não existia ninguém no mercado não mesmo. com era aquele impressionante. visual. O visual nosso era fantástico. Muito detalhista e, cara, perfeito. Então, eu fiquei na Vila Nova lá praticamente fazendo esse tipo de serviço e começando a aprender os sistemas DOS que o Helder estava desenvolvendo. Então, no começo você trabalhou no marketing. Praticamente. Foi. Exatamente. Praticamente. Né? Aí passa um pouquinho, a Lucelma chega também, né? Começa a compor nossa equipe. Nossa equipe era umas 5 pessoas só, né? Era eu, Vinísio,
Evaldo, a Lucelma, o Helder, você e o Aston. E aí tinha a menina Ela saiu, né? que fazia o serviço, a Célia. Se lembro. Lembra da Célia? Aí ela saiu e a Lucelma entrou no lugar Isso. dela. O Cres também acho que foi um dos primeiros, né? O CRES já é da época do setor oeste. Nessa fase inicial, não. É verdade. Não, a gente foi para 85, né? E aí da 85 a gente foi para Marista. Depois foi para o Parque Amazonas. Então, lá na Vila Nova, praticamente, essa foi a minha, né, rotina. Partindo agora para Setor oeste. o Setor 85, oeste. né? Isso, setor oeste. Setor oeste. Então, lá já começou a coisa ficar mais séria, né? Mais grande, mais desenvolvida. Aí, assim, eu já larguei de mão, não havia mais necessidade daquele tipo de atividade e eu comecei a entrar a fundo nos sistemas, né? No TGC-DOS. Me aprofundar bastante no conhecimento, porque ali já começou a ter necessidade de ter suporte, né? As vendas começaram a acontecer num ritmo muito grande, né? Sim. Aquelas publicidades que a gente fazia de jornal inteiro do Popular, né? Aquilo lá chamou muita atenção na época. Então ali a gente começou a crescer e crescer rápido. Né? Na área comercial eu acho que foi a grande sacada, a grande virada. Lindo. Foram os anúncios. Os anúncios no Popular, isso. Né? Foi mesmo. Então, nessa época, a gente também, né, já com esse crescimento aí que estava acontecendo, a gente olhou para Brasília, né? Sim. Teve um olhar diferenciado para Brasília, né? Um lugar também com potencial de desenvolvimento e tal. E aí surgiu, né, a oportunidade, né, o convite da gente estar indo para Brasília para começar uma nova unidade lá. No caso, um convite, né, feito pelo Helder e o Reile, né, para mim e para o Paulo. Né. Eu e o Paulo, nessa época, a gente estava formando uma dupla assim, diferenciada, vamos dizer assim. A gente tinha uma sintonia muito grande, eu na parte técnica e ele na parte comercial. E isso não sei, né? Talvez tenha aberto os olhos do Reile e do Helder na época e juntou com a ideia de Brasília, por isso que eu penso que foi o motivo do convite, né? Da nossa parceria, né? A gente trabalhava muito bem juntos, nós dois. Na época, eu imaginava que, por exemplo, nós tínhamos os produtos, o mercado estava aceitando muito bem os produtos, e uma possibilidade de desenvolvimento e de crescimento da empresa passava por uma expansão territorial. Ou seja, a base, a mercadoria, a matéria-prima nós já temos para um outro mercado da região. E Brasília é muito próximo, né? Um local pujante, uma economia muito ativa, muito desenvolvida e uma grande concentração de escritórios de contabilidade, um espaço pequeno. Pequeno que eu quero dizer é o seguinte, raio, né? Ele é um território, não é um estado como Goiás, né, em termos de área muito territorial. Muito centralizado, né? Exatamente, bem concentrado. E surgiu essa oportunidade. Como o Paulo tinha esse lado comercial e o Kleber na área técnica, então nós achamos que era a dupla perfeita para que a gente pudesse avançar nesse projeto de expansão, de crescimento, além do relacionamento, da confiança, da credibilidade que existia. Então era uma possibilidade que nós enxergamos naquela ocasião de expandir para Brasília, e aí onde que surgiu o convite tanto para o Paulo quanto para o Kleber, para que eles pudessem estar conosco nessa nova empreitada. Então, desbravamos Brasília, né? Foi uma experiência única, né? Momentos bons, momentos ruins, mas enfim, valeu muito a pena, né? Porque da minha parte, eu acredito que essa experiência, ela mudou a minha vida. Tipo assim, eu amadureci muito rapidamente com isso, né? Com essa experiência. Então, é aquele negócio de você estar num lugar por conta própria, você falar com donos de escritório, você ter que falar com os colaboradores do contador. Então, assim, eu era jovem ainda, né, muito jovem na época, então isso me amadureceu demais. Eu consegui fazer coisas assim que eu imaginei que talvez eu pudesse algum dia fazer, mas
muito além, muito à frente ainda da minha vida, né? Então, naquela época eu já estava conseguindo fazer esse tipo de coisa. Então, isso me amadureceu muito, né? Foi quase 1 ano e meio por lá, fazendo, né, todo esse trabalho lá. E aí eu voltei, né, de Brasília, né? Voltei para cá. Quando eu voltei, aí já era no setor marista já. Exatamente. Vocês já tinham mudado para lá. E eu já entrei, né, pela minha experiência, né, que eu adquiri de conhecimento dos sistemas e tudo, eu fui para o suporte. Então, mas isso quer dizer, Brasília, quando você está falando de fui lá, junto com o Paulo, aceitar um desafio, significa morar em Brasília? Morar em Brasília, né? A minha rotina era segunda a sexta, a gente, né, fazia tudo o que tinha que fazer, trabalho, minha parte técnica, o Paulo. Voltávamos para Goiânia para fazer alinhamento no sábado de manhã, né? Alinhamento, pegar disquete, faziam as vendas durante a semana. Final de semana a gente pegava o material que tinha que já estar levando para os clientes, curtia o restinho do final de semana, à noite, no domingo já voltava. Só vocês dois lá na unidade Só de Brasília. nós dois. Exatamente. Tá. Antigamente Uma tinha sala sem muito nada, questão de demonstração, Eu né? acho que a Eliane ajudou também no início. Sim. A Eliane ajudou nessa esposa parte. do Paulo. A esposa do Paulo ajudou nessa parte a parte administrativa, burocrática, agendamento com clientes, Isso. atendimento. Então a Eliane fazia isso também. Uhum. Então eles vinham no final de semana para Goiânia, os parentes estavam aqui. Então eles vinham, faziam esse alinhamento igual o Kleber falou, algum detalhe que precisava de ser resolvido pessoalmente, pegar algum material e voltar para Brasília. E era assim a jornada. Então eles foram para desbravar esse novo mercado para a eletroinformática. E assim aconteceu com todas as nossas regiões. Sim. Tinha essa história de desbravar. Eram sempre nossos colaboradores que almejavam uma oportunidade de crescimento. Assim foi quando nós iniciamos em Palmas, assim foi em Cuiabá, né? Então as pessoas queriam essa oportunidade para um território desconhecido, muitos jovens. Então eu me lembro muito bem disso. E nessa época, assim, lógico, né, Helder e Haley, assim, eles não tinham medo de nada. Falaram, vamos fazer e vamos fazer. Exatamente. Vai para a região, então vamos para a região. E aí tinha muito daquele assim, quem vendia na época, na verdade, era os técnicos, porque tinha um processo de demonstração do sistema, né? Acessava e tal, demonstrava tudo para o cliente, e aí o vendedor depois ia só. Então existia muito essa dependência. Sim. Só que assim, a gente nunca teve medo de nada. Falou, ó, vai para aquela região, fica lá um tempo, vai vender. E o que era bacana também, Luiz, complementando o que você falou, o Luiz falou isso mesmo, era aquela coragem, aquela energia, aquela ousadia. Mas a gente também fazia isso, Kleber, porque a gente tinha uma sintonia muito boa com o time. Porque o time também ia conosco. Exatamente. Né? Lógico que eles iam o seguinte, se vocês estão acreditando, vocês estão indo, nós vamos com vocês. Então isso era muito interessante. Então nós queríamos ousar, mas todo mundo vibrava positivamente. Todo mundo queria fazer parte daquela conquista. Né? Quando a gente está na escola, aprendendo história dos desbravadores, dos conquistadores, Pedro Alves Cabral, Cristóvão Colombo, vê história de Bandeirantes e tudo mais, então parece que aquilo vem pra gente, né? E aí a gente fala assim, eu quero fazer parte, né, dessa conquista. Tinha muito isso, né, Luiz, também? Né? Então era bacana isso, era legal. Aí, lá no suporte, no Marista, né, eu já tinha bastante conhecimento de todos os sistemas, praticamente. Aí veio uma outra atividade que eu achei divertida demais. Eu virei o caixeiro viajante da Tron. Rapaz, toda semana eu ia para uma cidade diferente. Eu achei bom demais. E começou a fazer isso assim por muito tempo, né? Conhecer novos municípios, novas pessoas, novos hábitos, novos costumes. Era muito divertido, cara. Toda semana eu ia para uma cidade. Eu acho que eu conheço esse Goiás quase todo. Você não vai perguntar o que ele fazia, não? O que você fazia, Kleber? Porque eu tô aqui. Eu tô vendo que ele tá se coçando, querendo saber o que ele fazia. Como eu conheço bastante da história do Kleber, e o Kleber com essa pessoa tranquila, calma, do jeito que o Kleber é, uma característica do Kleber sempre ser muito detalhista com os assuntos. Pensar no Kleber fazendo isso, né?
Hoje é sempre uma vida com uma rotina, assim, aí para toda semana Toda voar semana para tudo quanto é lugar. Exatamente. Era fazer o quê? Conta aí para mim. Eu era a pessoa que, assim, acontecia a venda naquela região, né? E eu, assim, aí o que acontece? Vendia-se para mais de um cliente numa cidade, né? Para aproveitar Claro. a ida lá. Fazer né? o trecho. Isso, uma rota. E eu ia para fazer o treinamento. Né? Implantar. A minha nova função, né? Antes eu trabalhava no suporte. Era capacitação. Aí eu passei a fazer treinamento no escritório do cara lá na cidade. É né? porque é o seguinte, tudo era muito caro naquela época. Né? A tecnologia, o computador, tudo era muito novo e caro. Então o cliente ele tinha que otimizar os recursos. Então o cliente do interior, eles se reuniam e optavam por um fornecedor. Eles fechavam, por exemplo, conosco. Então, e aí aquele custo de treinamento que era local, quer dizer, desloca um técnico da capital para o interior, no caso Kleber. Então, e isso era rateado o custo. Uhum. Então, eles faziam um rateio e o Kleber ia levar. Quer dizer, o Kleber era a pessoa que estava... Se você for parar para pensar a importância, ele estava levando conhecimento, o novo... O portador do novo. Exatamente, a tecnologia para as pessoas do interior. Era esperado. Exatamente, porque não era para o contador. Era para o funcionário Para do o contador, time. quem fosse utilizar aqueles produtos. Rapaz, e era interessante que assim, tudo bem, eles rateavam, né, a galera lá, os contadores. Só que é o seguinte, eu chegava, eu ia pro hotel que eu queria e eu fazia as refeições no restaurante que eu queria e falava, ó, a conta é pro fulano de tal, fulano de tal. Era assim sempre, né? Então, teve uma vez um contador achou ruim porque eu fiquei num hotel muito bom. Aí ele Você ficou numa hospedagem um pouco melhor. Mas era uma coisa que eu era muito chato. Eu não admitia que os colaboradores estivessem numa condição precária. Para sair de casa. Ele está aquela em casa, história de no sempre, conforto, né? É. Mas então não era por aí. Mas era bacana, cara. Foi uma época muito boa e eu não me lembro por quanto tempo que a gente fez isso, mas foi bastante tempo. E isso também me ajudou na minha formação aí, né? Me ajudou a amadurecer Na mais base. ainda. Porque agora você está bem sozinho, né? Você está numa cidade e, cara, qualquer coisa que acontecer você tem que resolver. Sim. O Kleber não Entendeu? contou, mas nós iniciamos em Brasília, no prédio mais moderno que tinha Na época, né? Era um prédio recém-construído e entregue, só que não tinha nenhum móvel. Era sentado no Nossa. chão. Até Tinha que a nada. gente... porque do início, né, nós tínhamos encomendado o material, eles começaram sem nada. Nada. Eu Um me lembro muito bem, telefone telefone no chão. Telefone no chão. E sentado no chão, rua, bater perna, visitar clientes. Saí embora pra dormir. Exatamente. Ixi, levantava cedo e chegava em casa de noite. Eu acho que eles Todo moravam no Guará. E aí? Sim. Então, aí eu passei por bastante tempo nessa vida, né, de caixeiro viajante. Aí parece que me substituíram na época por outra pessoa e aí eu passei a ficar interno, trabalhando interno. E foi uma época que comecei me interessar por qualidade de software, né, no sentido de auditoria, de ISO, essas coisas assim. Eu comecei a abrir um olhinho para esse mundo aí, que é o mundo atual meu hoje, que é teste de software. Então, naquela época, eu já comecei a gostar do assunto. Mas um pouco antes disso, eu comecei a ligar a minha tarefa de suporte com a programação, né? Começar a ver como é que os programadores faziam as coisas. Eu tenho muito orgulho de ter aprendido a linguagem que na época, né, que a gente utilizava, que era o Clipper, quase sozinho, né? Claro que o Helder ajudou Autodidata. bastante, eu tive apoio também de alguns outros programadores na época, mas,
cara, eu me orgulho disso daí, de ter aprendido a programar em Clipper e ficar muito bom nesse negócio. Mas muito bom, assim, modéstia à parte, né? Por quê? Eu passei então a compor a equipe de programadores da época. Tive que praticamente manter sozinho, porque o pessoal que estava começando a desenvolver para o Windows, né, fazendo a conversão do que era TGC DOS para o Windows, então eu praticamente fui o cara que ficou mantendo o DOS ativo, né, funcionando, até a virada da chavinha, né. Aí quando aconteceu a virada da chave, ou seja, parou-se com o desenvolvimento do DOS, aí eu fui para o TT, né, que era mantido pelo Selvio na época, um TT-DOS. O TT era o RP próprio, Isso. específico, sob medida para a empresa. Fazia até milagre. Exatamente. O que é bacana nessa história que o Kleber está contando, e eu acho que serve de inspiração para as pessoas, é que quando ele fala que passou a se interessar por qualidade de software, entender métodos, processos, como as coisas aconteciam, isso foi estimulado porque nós investimos lá em 96, 95 para 96 e depois 96 para 97 em dois programas, dois projetos muito importantes para a nossa empresa. Primeiro foi implantar o sistema de qualidade total na empresa. Sim. E depois a certificação ISO. Na época acho que era o 5S, né? É o 5S, a qualidade total. Precedeu. Então, o que acontece? A base do qualidade total é o 5S. Então, o que acontece nessa hora? Quando você traz uma novidade, o desconhecido, né, a pessoa ela se interessa, por isso que eu estou falando que pode ser uma inspiração para as pessoas, a pessoa se interessa por aquilo e, com certeza, além daquilo que ela está entrando, se desafiando, aprendendo, existem mais coisas. Ou seja, você fala, eu vou escalar essa montanha, que é entender essa sistemática. Quando você chega no topo da montanha, você enxerga um cenário que você não tinha como ver. Então você abre a mente, você abre os seus olhares para novos horizontes, novas possibilidades, novas oportunidades. Isso a gente sempre buscou na empresa, de trazer novidades, programas. Né? Hoje, por exemplo, a gente fala muito de inteligência artificial, mas foi na época da questão de processo de inovação. As pessoas que falam, eu quero isso, elas saem da forma como o Kleber falou, com muito mais amadurecidas, com muito mais informação, com mais crescimento, tanto pessoal quanto profissional. E o ISO na época foi assim, a gente foi muito corajoso e ousado, né? Sim. Porque era uma das primeiras, ou foi a primeira ou era uma das primeiras. Nós somos a primeira empresa do Brasil a ser certificada desde 2001 na área de software. Muito processo, muito papel, né? Muita burocracia, mas assim, era um grande diferencial para a gente. Mas eu acho, Luiz, também assim, além do grau de exigência, né? Eu sou aquele perfeccionista, mas a gente sabia que a gente tinha um time que era capaz. Sim. E eu sempre encorajei as pessoas, falando assim, que as pessoas tinham condição, que elas conseguiam. Mesmo que a gente não tinha domínio dos métodos, dos processos, mas a gente sabia o seguinte, se alguém sabe, por que eu também não posso saber? Então eu vou me dedicar para isso. E o nosso time era muito assim, né, Kleber? Nosso time comprava muito esses desafios. E eu tô com você, nós vamos... Imagina o Kleber vindo de Brasília, sábado de manhã ainda ia na empresa, curtia 1 dia e meio praticamente, ou 1 dia, e voltando para Brasília, né? Isso na fase de Brasília. E assim era também na semana que ele ia, porque quando ele ia para o interior, ficava uma semana, ele chegava e ele tinha que entregar a semana e pegar o que seria para a próxima semana. Então assim, o time nosso... que participou dessa construção da Tron ali, dos pilares do alicerce, isso não está desmerecendo em nada o time atual. Só estamos aqui mostrando a história e como é que essa base foi construída. Pessoas que ainda estão na empresa, né, que fizeram com que essa empresa ela crescesse, ela se desenvolvesse e tivesse essa representatividade que causa impacto na vida de muitas pessoas. Ok. E só para fechar,
né? Então, basicamente, eu passei um tempo dando manutenção no Tron Total DOS da época. O né? nosso TT. Nosso famosíssimo TT, o Faz Tudo. E já de olho nessa parte da qualidade, né? Na qual o Pedro, na época, me convidou para... Né? A gente estava em formação ali de um time de teste. Até então, nós não tínhamos um departamento de teste dentro da empresa, né? Então a gente acabou criando ele porque tudo ficou muito grande, né? Nós tínhamos DOS e o Windows para atender, né? Então a convivência dos dois sistemas. Convivência dos dois sistemas. Então não tinha condição de publicar sem fazer testes. Por um tempo a gente fazia isso, não existia departamento de teste. Não só na Tron, acho que empresa de informática quase que nenhuma tinha condição de arcar com um departamento exclusivo para teste. Era novidade da época. Era algo que você até falava para se promover. A Tron tem um departamento só de teste. Exatamente. Entendeu? Então, acabou-se tendo essa necessidade. Assim, né? Ele sempre foi assim, sempre foi ousado de dizer, preciso ser Tem diferente e vou atrás. Então, eu sempre buscava essas coisas diferentes. O Kleber falando do TT, caramba, Kleber, naquela época nós já tínhamos um CRM, sem saber o que era CRM. Exatamente, um puta de um CRM. Então, e era um sistema, né? Ele não era comercializado, ele era somente para uso interno. Incrível, incrível. E ele fazia tudo, ele não dependia de um segundo sistema. Era tudo que você fazia precisava. uma venda, ele já gerenciava não, o fazia pedido, tudo, né? o ciclo. Mensagem para todo lado. Exatamente, ele tinha todo o processo estabelecido, tinha essa parte de CRM, era a parte financeira, administrativa, essa parte de controles de versões, controle de licenciamento, de faturamento, tudo era nesse sistema. E o Kleber era o pai do TT, que antigamente tinha outro nome, né, Kleber? Você lembra o nome antigamente? O que originou o TT? O TT antes era TI. Esse eu não era Tron integrado. E depois que ele passou a ser TT, que era Tron Total. Né, que era uma versão mais robusta. E que hoje também é Tron Total, né? Sim, que a gente tem exatamente. Então, aí o Pedro me convidou para poder estar ficando à frente desse departamento de teste e até hoje estou. Né? Já não tem mais de 10 anos, né? Deve ter uns 15 anos que eu estou no departamento de teste. Quando eu cheguei, você já estava por ali já. O Gelson tem mais de 15 anos. Então, você já estava uma perto lá. Já. Então esse é um resumo da história. Só do começo. Só um pouco. E aí, cara, é legal demais, né, poder reviver isso que vocês falaram, mas só para a gente ir caminhando para fechar esse primeiro bloco, porque vocês passaram aqui algumas né, uma linha do tempo de como é que as coisas foram, e provavelmente todo mundo que chegou, porque tem muita gente que não tem mais de 15 anos, a não ser vocês que estão lá há muito tempo, você, o Luiz, o Pedro, o Ribeiro, que eu acho que estão mais isso, fora o Rei, a Carla e o Helder, que estão lá, que todo mundo acha que vocês nasceram na área técnica. Não. Então, todo mundo acha isso. Quer dizer, por exemplo, não é todos os meninos que estão lá hoje cuidando de análise, cuidando de desenvolvimento, acho que o Luiz nasceu desenvolvedor, que você sempre foi desenvolvedor. E a mesma coisa, todo mundo sabe que você é um puta de um cara técnico, que você veio do desenvolvimento e depois foi para a área de testes. Mas então é assim que todo mundo vê vocês, eu imagino, porque eu também imaginei isso. Claro que eu sabia um pouco da história, hoje vocês detalharam um pouco mais, mas é assim que as pessoas veem vocês. Então, todo mundo acha que você nasceu lá no desenvolvimento. Então o Luiz, ele era da parte de logística. Ele era o office boy. O Kleber e o Kleber no era analista ou auxiliar na área de marketing. Né? Começou no marketing. Exatamente. Nós iniciamos a empresa já com o departamento de marketing. Faz um paralelo só para a gente ir fechando aqui disso, porque né, como você, além de hoje cuidar dessa área, que você é o cara que comanda a área de desenvolvimento, e você é um puta de um desenvolvedor, um cara bom de código, um cara que realmente conhece profundamente isso, como é que você imagina? Agora eu estou dizendo a cabeça das pessoas de achar que você nasceu lá, para fazer só um comentário então, desse assim, assunto. O que eu às vezes faço, né, principalmente, por exemplo, a gente contratou agora recente 5 estagiários, né? Sim. E aí, assim, todas essas pessoas, eu costumo falar um pouco da minha história. Mesmo da época do início mesmo, lá do início? Por exemplo, nesse que
Inclusive, você foi até convidado para ir na sala, né, Gelson? E aí eu falei um pouquinho para ele. Ele falou assim, ó, eu tenho 30 anos, né, de empresa, né, comecei aqui como boy. E aí eu falo para eles das oportunidades que a empresa oferece. E aí eu passei por essa área, por essa, e hoje eu estou como coordenador, né, de 22 pessoas. E aí eu falo que é uma empresa que tem muita oportunidade. Você tem opções de crescimento. Né? Basta você saber aproveitar isso que a empresa te fornece. E aí nós aqui, como responsáveis, a gente está aqui justamente para construir o seu futuro. Lógico que a gente quer eles aqui, mas pode ser que não. Então, assim, o nosso papel aqui é desenvolver vocês. Então, eu conto um pouquinho dessa história, entendeu? Justamente para eles não ter essa percepção de que o Luiz, né, igual o Gelson falou, já nasceu aqui dentro, mas não é. Né? Foi um trabalho bem difícil, né, no começo, mas a gente via muita coisa que poderia ser melhorada ao longo do tempo. Você também, Kleber, às vezes as pessoas acham que você nasceu desenvolvendo, né? Depois Não. trocou para de teste, que só teve esses dois históricos. Muita pouca gente vai saber que você passou pela área de marketing. Eu desconfio que a grande maioria não sabe da origem do Kleber e do Luiz na empresa, o que eles faziam. Na área de marketing. Cuidando do embalde marketing. E o outro coordenando a parte de logística. Logística da empresa. Muito legal. E para a gente fechar esse bloco, cara, eu fiquei aqui pensando sobre isso. Eu vou fazer uma coisa diferente aqui para fechar o primeiro bloco, mas depois isso se estende até para outros. Eu queria, da minha parte, dar uma salva de palmas para vocês, que eu acho que vocês merecem. É isso aí, merece muito. Realmente participando desde do começo lá mesmo, rasgando esse sertão aí para poder fazer as coisas. Então recebam essas modestas palmas aqui como um reconhecimento. Obrigado. Muito grande de vocês. E assim, não foram momentos nada fáceis. Não. Né? Foram tentativas, algumas frustrações, conquistas. Mas muitos erros. Força, exatamente. Então, assim, mas essa força, essa resiliência, esse interesse em transformação do nosso mundo faz com que eles tenham essa característica, né? E eles mereçam todo esse nosso aplauso e respeito. Cada dia que passa a gente tem ficado mais preocupado com essa situação, e o Reile, especialmente o Reile, nesse lance do reconhecimento, porque não adianta só ficar aqui, né? A gente precisa externar um pouco isso. Exatamente. Né? Precisa sempre passar isso para vocês. Vocês sabem, a gente sempre procura fazer isso, mas é sempre bom revitalizar. Acho que isso aquece o coração de vocês. Qualquer tipo de reconhecimento, né? Seja ele no profissional, no pessoal, ele te dá um ânimo, né? Te dá um gás. Sim, claro. Né? Então, acho que isso tem que ser não só motivado por nós, líderes, né? Mas em todas as áreas. Que eu acho que isso dá um gás para qualquer um e é um estímulo, né? No mínimo falar o seguinte, eu estou no caminho certo. No mínimo. Sim. Estamos acertando. Eu procuro falar muito isso com vocês dois e com todos os outros. Eu acho que toda vitória merece ser comemorada, porque senão a gente para de comemorar. Porque nem sempre está tudo certo. Mas se você teve uma vitória, a gente precisa comemorar. Né? A gente precisa estar junto com o time para poder dizer, conseguimos atingir isso. Conseguimos atingir aquilo. Cada situação dessa é importante e cada dia que passa mais, nós quatro fomos forjados numa outra época, a gente tem um pouco mais de resiliência. Ninguém elogia muito, você vai levando, tá tudo bem. Mas o time mais jovem que a gente tem na mão, é importante que a gente faça isso porque eles são diferentes. Né? Nós criamos filhos diferentes, que é essa geração que está aí. Exatamente. Então, obrigado. Esse primeiro bloco a gente vai ficando por aqui. Foi muito legal reviver uma parte dessa história e reaquecer outras que vieram lá do começo. Falando sobre marketing e logística aqui, foi muito legal. Vem mais por aí. Muito bom. Certeza. Vem mais por aí. Então a gente fecha o primeiro bloco em alta aqui com um clima muito bacana. Pessoal, estamos dando início aqui ao segundo bloco. Foi extremamente bacana a gente participar desse início com muitos detalhes que o Kleber e o Luiz trouxeram para a gente. E agora a gente vai avançar para o segundo bloco. E aí é bacana que nesse intervalo do primeiro para o segundo sempre tem algumas coisas que, né, mais segredos revelados e boas lembranças sendo lembradas. É muito bacana isso. Mas é isso aí. É toda jornada, né? Nós temos muitos desafios. Eu queria ouvir de vocês, mais ou menos, né,
quais foram os grandes desafios, os obstáculos e como é que vocês conseguiram superar? Se teve a ajuda da empresa, dos líderes, dos seus pares, dos seus liderados. Como é que foi isso? Conta um pouquinho para nós dessa jornada repleta de desafios e de superações. Então, deixa eu iniciar aqui então. Bem, desafios, até como eu comentei no bloco anterior, né? Para mim, Brasília foi um momento muito marcante nesse sentido, né? Porque foi algo, como havia comentado, eu era muito novo na época, né? Pouca experiência de vida, né? Kleber, que cara, era? Nem 20 e poucos anos, né? 25, Olha, você tem 26. 32 na empresa. Pois é. Então, se você está com quantos anos? Hoje vou fazer 52. Então, menos de 20. Eu entrei com 18, hoje eu tô com 48. Porque se você tinha 20 mais 32, 52. É verdade. Então era muito novo. Era nenê. Neném. Então, assim, cara, esse para mim foi marcante mesmo, porque apesar de ter sido pouco tempo, né, a gente ficou lá 1 ano e meio mais ou menos, mas foi muito intenso, né, tudo muito intenso, né, e a forma, né, como a gente foi tentando, né, vencer esse desafio aí, é claro que na época eu tive muito apoio do Reile, do Helder, a Carla também, na época, se não me falha a memória, tomava conta do financeiro também, Sim. ajudava. Então ela também nos apoiou bastante nisso daí. O Paulo era uma pessoa diferente de mim, assim, em termos de personalidade, um cara mais maduro, mais extrovertido e tal. Então o Paulo também me apoiou bastante nesse desafio, né? Nessa nova empreitada aí. Então, para mim, cara, Brasília foi um divisor de águas na minha vida, assim, em termos de desenvolvimento pessoal mesmo, né? Migrou, bateu um pouco com a época que eu estava conhecendo a minha atual esposa, né? Na época... Quis falar futuro, eu percebi. Não, Futura naquela época, né? Exatamente. Pra não criar problema. Minha Vamos deixar futura bem claro. atual esposa. Já estava predestinado Tava destinado. ali a gente começou a namorar, mas, cara, era a mulher da minha vida, não tinha jeito, não. Coisa linda, hein? Então, Declaração, bicho. tanto pra você ter Romântico. noção que quando eu comentei com ela que a gente namorava, né? Eu implorei para ela não desistir de mim. Ó, eu vou para Brasília, mas vamos. Olha, Segura as bacana, pontas aí. Que legal. Segura as pontas aí. Eu que... tô indo, mas eu espere. quero você. Eu não Isso, não vou te trocar, né? Não vou. Ela vai Bonito. gostar de ouvir essa Gostei parte. disso. Então, juntou ainda com essa parte, né? Porque, como eu gostava muito gosto ainda, né? Deixar claro. E gostava muito dela na época. Também foi uma coisa, né? Um peso, né? Para mim estar indo para Brasília, né? Apesar de ser namoro, mas eu estava começando a levar muito a sério. Então, cara, Brasília foi muito bacana. E o resto foi mole, então, depois daí pra frente, só teve Brasília. Cara, isso aí já endureceu a pele, assim, pra Mas eu acho que é o que o Kleber muitas falou, pra- ele amadureceu muito, ele falou, ele disse que teve uma transformação naquilo, porque ele sai de casa, do conforto do lar, um local que nem móveis tinha ainda, né, para um ambiente totalmente adverso, porque Brasília, por mais que seja próxima, a cultura é muito diferente. Muito diferente. O estilo é diferente. Então, isso é que ele falou, engrossou o couro. Então, assim, foi uma escola que, igual você comentou, né? Poxa, mas e depois de Brasília, né? Cara, não vou dizer para você que tudo ficou mais fácil, né? Tudo foi fácil. Não, tudo não foi fácil. Mas com essa lição, né? Eu cheguei muito mais preparado. Eu tive um pouco mais de facilidade com tudo na vida, né? Tanto pro lado pessoal quanto profissional, me tornou mais fácil de estar conseguindo
vencer, né, as próximas barreiras. Você vê que foi uma superação mesmo, que ele distante da namorada. Me espera e eu vou voltar pra gente casar, constituir família, ter nossas filhas. E dito e feito, né? Parece que foi uma historinha combinada. Então, essa é uma característica sua. Porque nesses 15 anos que nós estamos juntos ali, eu não me lembro nunca de ter descido com um desafio e você falar assim, acho que isso aí não vai dar para fazer. Talvez isso tenha engrossado. Você dá uma respirada, que é uma característica sua, vou analisar isso aí, mas é verdade, virou uma marca sua, que você sempre teve esse jeito mais tranquilo, um pouco diferente do Luiz, o jeito de ser de cada um, mas eu acho que isso talvez realmente tenha sido tão marcante que eu nunca vi a gente sentar para um desafio e você falar, cara, sabe, reclamar. Você já viu o Kleber nervoso? Não. Cara, eu acho que eu nunca fiquei assim, num estado malucão de nervoso dentro da Tron, nesse tempo todo. Acho que não. Então, acho que isso é uma característica sua de você pegar desafio e falar, peraí, vamos fatiar ele aí, vamos embora. Mas é igual você comentou, realmente, se a gente for analisar, cara, a gente já teve tantas situações difíceis, né? Mas a gente venceu todas, né? Por incrível que pareça, a gente já passou por tanta coisa, talvez passa pela cabeça, cara, nós não vamos conseguir. Então, eu acho que por essa tranquilidade do Kleber, né, ele sabe absorver a situação, analisar, entender e falar, a solução está aqui. Cara, eu sou desse, assim, modéstia à parte, eu sou desse jeito. Eu não explodo, eu não desespero, não apavoro, por pior que seja a situação. Então eu mastigo, eu fico quietinho. Vai digerindo. Às vezes quem está falando algo para mim pode ser explosivo, cara, aquilo ali não me atinge. O problema está do outro lado, né, Kleber? Não está ali com você. Eu consigo absorver e calmamente mesmo, é meu jeito, eu consigo tentar sair do problema. Vamos lá, Luiz, você... O Luiz já é um pouquinho diferente. Que outros problemas, né? O irmão diferente. Exatamente. Quais foram outros obstáculos? Nunca tem um irmão igual, né? Exatamente. Queria igual, mas não é igual. Engraçado que a gente falou muita coisa, mas acho que não sei se faz parte da curiosidade. Inclusive, tem 5 dias que a Ana Paula não sabia que a gente era irmão. Sim. Então, assim, a gente falou muita coisa, mas talvez não ficou claro para quem está assistindo. Sim, sim. Que fatos somos relevantes. Nossa responsável pelo RH não sabia que vocês eram irmãos. Então, Gelson, vê se você lembra aí de mais desafios que foi importante que você conseguiu superar. Como é que foi? Conta um pouco. Os líderes te ajudaram em alguma coisa, seus liderados, seus pares. Então, um negócio assim que ficou, acho que toda a trajetória, né, que eu tive na Tron, né, desafios, conquistas, eu acho assim que uma das coisas que me ficou marcado, já um pouco mais recente, mas assim, recente na Rua 15, lá no Marista, que eu pensei assim, a Tron vai fechar. Que foi, eu não lembro o ano, mas o Rei deve lembrar, que a gente teve, né, um problema interno e a gente teve que escolher pessoas para ser mandado embora. E aí eu fiquei muito com aquilo na minha cabeça. E foi um desafio. Gente, cara, a gente está passando por um problema financeiro grave. E aí você entrar para uma sala do tamanho disso aqui e falar assim, ó, apontar o dedo e falar, ó, escolhe X nomes. Não me interessa aqui, eu quero quantidade. X% vai ser cortado. Vai. E isso me marcou demais. Assim, eu lembro como se fosse hoje, na salinha de reunião. Assim, lógico que era uma experiência, né? Porque até hoje eu tenho só a Tron como referência. Mas assim, foi uma experiência extremamente impactante para mim, né? Participar de uma reunião onde você tem que escolher nomes e aí, né, todo mundo apreensivo. Eu falei, ixi, a Tron vai... Agora ela não sobrevive. Não. E aí foi um desafio, né, que eu acho que todos compraram. Né? A gente escolheu, aí subiu na sala de desenvolvimento, reuniu todo mundo, e aí tinha um pacote de papel assim, que já eram as rescisões. Fulano, aqui é a sua. Fulano, aqui é a sua, aqui é a sua, aqui é a sua. No meio de todo mundo, você nem chamou para uma sala privada.
no meio de todo mundo foi falando nomes. E aí algumas pessoas choravam, né? Algumas pessoas, ixi, será que vai ser eu? Será que vai ser eu? Será que vai ser eu? E tal, né? Então, assim, cara, me deixou muito marcado isso na minha cabeça, né? Nos meus 30 anos de empresa, acho que foi um grande desafio. Acho que foi numa época que você chegou, se eu não tiver enganado. Isso que eu ia falar que eu não sou bom de data não, mas essa eu lembro. É de Exatamente. 2010 para 2011. Foi. Exatamente. E aí, né, veio com uma proposta diferente. Né, o rei, ele sempre muito confiante, né, no seu trabalho, veio com uma proposta e mexe dali, mexe daqui, corta ali, corta aqui. Cara, e assim, vencemos. É porque nós sabemos o seguinte, numa empresa igual a nossa tecnologia, quando você vai observar em termos de desembolso, não vou falar de custos não, mas a rúbrica maior está na folha. Total. Uhum. Né? Então, exigia naquele momento a necessidade de uma redução para que as coisas pudessem encaixar, que o fluxo pudesse suportar. E era na folha que a gente teria que mexer, ou seja, no corte de algumas pessoas. E a gente ficava com aquilo na cabeça. Tá, eu tenho 10 pessoas, agora eu tenho 4. Será que a gente vai dar conta? Será que essas 4 pessoas vão conseguir atender as demandas de cliente, suporte, desenvolvimento, sabe? E aí, assim, com muito tato, que aí agora vem as lideranças, né? Parte de desenvolvimento, os líderes na época, né? Administração, financeiro, todo mundo comprou a ideia e viu que aquilo ali naquele momento era necessário, porque senão a gente não ia durar muito tempo. Tinha um problema que o mercado passou de 2009 para 2010 e obviamente a maioria das empresas foram afetadas. Nós tínhamos uma empresa extremamente bem estruturada em todas as áreas e era necessário fazer um encolhimento para que a gente pudesse seguir. Né? E aí nós dois conversamos muito, foi muito doloroso para o Rei. O Rei sempre foi muito apaixonado na empresa e nas pessoas. O Rei até se afastou um pouco naquele momento, porque senão ele não suportaria, porque tinha muito envolvimento com todo mundo. Então foi muito doloroso para nós. Mas também uma coisa que nós conversamos, e por isso que foi feito dessa forma, penso que isso aqui é Maquiavel, sei que gosta para dizer, é maldade você faz tudo de uma vez só e bondade você faz aos poucos. É uma frase para a gente tirar o contexto disso, porque senão você faz assim, um dia você manda dose homeopática. Aí o outro, amanhã o outro, aí o cara fala, pô, vou embora, e às vezes você não tem nada a ver com ele. Então, cara, nós planejamos dizer o seguinte, vamos fazer de uma vez o que a gente precisa, porque daí a dor é única, você tem um problema, e tá certo, e o lance da bondade aos poucos é óbvio, isso é uma analogia, uma figura de linguagem para dizer, porque todo dia você vai agradando, senão você faz tudo de uma vez e acaba. Às vezes tem uma possibilidade de, né, fazer o bem para as pessoas uma coisa, depois você faz outra e tal, porque senão você depois parece que ficou comum, entra na parte comum da situação. Então é um ajuste de linguagem, mas uma vale. Coisa bacana também nesse depoimento do Luiz, e isso reforça o que eu tenho dito. O nosso time sempre foi muito bom. Ele sempre comprou os desafios. Sempre ele topou. Então é um momento de muita dor, mas nós sabemos que nessa hora o remédio vai ser muito amargo, mas ele vai ser muito importante. Então, mais uma vez, eles falaram, estamos juntos. Quer dizer, não teve assim, não, então eu vou abandonar. Eu vou sair disso aqui antes que eu seja prejudicado. Exatamente, não, eu vou junto, porque se vocês estão falando que nós vamos sair do outro lado, é porque vale a pena. Então, eu vou permanecer. E nessa hora vocês foram fundamentais. Vocês dois, mais outros, Pedro, Ribeiro, são os pilares. Que são pessoas que fazem parte da estrutura da empresa. E na época, né, assim, como a gente foi, entre aspas, né, os escolhidos para ficar, a gente, né, eu pelo menos eu tinha esse sentimento, cara, agora eu tenho um grande desafio aqui. Né, e acho que essa dor que a gente sente na época, né, e como o Rei sempre falava muito, que a gente era muito família. A gente cuidava muito das pessoas, né, do pessoal. Né? Então acho que uma desse sentimento dele, que eu acho que hoje sente muita falta, que faz parte da cultura da empresa, esse lado pessoal, essa aproximação de cuidar das pessoas, né? De ter essas pessoas próximas, e aí você faz uma ação dessa necessária, mas a gente viu que foi superado, né? E hoje a gente está aí, né, numa grande empresa, forte e robusta. É isso aí. Bom, então acho que a gente pode ir fechando esse segundo bloco, onde a gente conseguiu
pegar aí desafios, né, que o Kleber e o Luiz superaram, e a gente escutou histórias de arrepiar aí, né? Exatamente. Fortalecendo ali aquilo que entrou na mente do Kleber bastante, que foi Brasília, e esse momento difícil que a gente superou juntos. E eu acho que assim como isso fortaleceu você bem, né, que trouxe uma estrutura, talvez isso tenha feito de você também esse momento difícil que é ter que fazer escolhas, né? Acho que isso vai ficando na cabeça da gente para dizer a vida é assim, às vezes em quando você tem que fazer algumas escolhas, né? Eu acho que é bem por aí. Exatamente. E aí a gente então vai fechando esse segundo bloco aí. Vamos lá. Vamos começar o nosso terceiro bloco aqui falando de como a Tron ajudou no crescimento profissional e pessoal, né, dos nossos convidados, do Luiz e do Kleber. Então a Tron sempre investiu muito em treinamento, em capacitação, então fazendo mentorias, levando para os times coisas que pudessem melhorar o seu dia a dia, que pudessem enriquecer a gente como profissional. Sempre foi uma preocupação. O que ficou marcado para vocês, né, dessas situações, daquilo que foi levado de conteúdo que vocês acham que vale a pena compartilhar, que transformou, ou que modificou, ou que ajudou vocês serem os profissionais que vocês são hoje? Que pontos vale a pena falar sobre essa parte de capacitação, treinamento, mentoria, desafios? O que vocês gostariam e podiam compartilhar com a gente aí? Então, da minha parte, né, eu vejo muito, o que me fica muito marcado, que me ajudou muito a crescer profissionalmente, inclusive por fazer parte, né, de um pouco mais de liderança, coisa do tipo, foram os planejamentos estratégicos, né? Lógico que a gente, né, teve as mentorias, né, tanto da parte de desenvolvimento, né, na época, né, da parte quem tinha mais conhecimento, quando eu entrei lá na área de desenvolvimento, então fui muito bem acolhido, né, teve os treinamentos iniciais para a gente poder começar a mexer nas aplicações, e aí já era um pouco na época do Windows, né, nessa parte do DOS eu não cheguei a mexer ainda, e aí eu já vim mais pela era do Windows, né, parte de banco de dados, né, que veio o Ivan, né, um cara que extremamente profissional, conhece muito, né, hoje ele já mudou um pouco de área, né, mas ele era um dos mais requisitados na época. Sim. Né, Exatamente. E a gente trouxe ele para a empresa. Né? O Ivan, Luiz, quando ele foi contratado, teoricamente era um profissional que nós não precisávamos para aquele exato momento em termos de retorno imediato. Uhum. Mas era um profissional que eu entendia que era necessário, no mínimo, para a gente iniciar a parte de planejamento e entender como é que seria, mesmo que o trabalho de fato dele fosse começar meses depois. Mas a gente entendia que nós precisamos desse profissional agora, porque senão ele estaria em outra empresa. Sim. Então nós compramos o passe dele, né? Na época ele trabalhava com o Gelson na Govesa. Sim. E não é um passe muito barato também, não. Não foi barato, Não, né? Mas era um profissional vale a pena. valioso. E o Ivan, né, meu amigo, a gente conversa hoje, troca mensagens. Então o Ivan, ele veio conosco, a gente sabia da qualidade daquele profissional que seria importantíssimo no momento inicial de uma nova fase da empresa. E complementando, né, igual eu comentei, assim, da minha parte, os planejamentos estratégicos eram muito enriquecedores, né, tanto para amadurecer profissionalmente, né, porque assim, era muito diferente do que é hoje, né, era um contexto onde a gente falava de um monte de assunto, né, às vezes assuntos talvez desnecessários, né, eu na minha percepção, né, do que, né, comparado com os planejamentos que a gente está fazendo ou já fez. Lógico que tudo é uma evolução, né, lá talvez pouca experiência e foi se amadurecendo, mas a Tron sempre teve essa preocupação de treinar as pessoas, né, de capacitar as pessoas. Você vai para lá, né, da mesma forma que, por exemplo, eu pratico isso. Quando a gente, por exemplo, a última promoção que a gente teve recente foi da Giovana, né, que era do suporte, né, e veio como analista, né, e está fazendo um trabalho excepcional lá. E a gente fez uma preparação com ela, alguns treinamentos, né, para ela iniciar os trabalhos, coisas pequenas e tal. E ela ganhou uma grande produtividade, né, é uma pequenininha, mas, né, tem grande potencial. Baixinha boa de serviço. E todos os que vão para lá, a gente faz essa imersão, né? Lógico que dentro daquilo que a gente acha
que é para a Tron, né, das necessidades da Tron, e aí a gente tem, né, tido muito sucesso com isso. E eu, né, no meu singelo conhecimento, né, aprendi muito né, de lá para cá, né, com essas mentorias, né, da parte de desenvolvimento, né, principalmente, não puxando o saco, mas assim, eu gosto muito de ouvir o Haley falar, né, eu sei que ele transmite muito conhecimento, então eu tentava absorver isso. O Helder, sem palavras para o conhecimento dele, né, eu ficava muito atento a tudo que ele falava, eu ia muito na sala dele, né, cara, como é que faz isso, como é que faz aquilo, e ele, né, toda hora uma coisa nova, uma tecnologia nova, era um cara que pesquisava muito, saiu isso, tem aquilo. O Helder tem essa capacidade mesmo. Ele é impressionante. Ele é fora do normal. Reconheço, muito bom. E assim, ele sempre atenta a tudo. Sim. Né, tudo de novo. Né, o Haley muito mais administrativo, né, e ele mais tecnológico. E aí, né, sempre essa parceria de sucesso aí. Bacana. Bem, Kleber. Então, hoje, né, para alinhar com quem está assistindo a gente aí, hoje eu coordeno o departamento de testes, né? Mas como que eu cheguei, né? Como que eu entrei nesse tipo de atividade? Cara, eu estava começando a sair da área de programação, né? Muito envolvido com a programação Clipper da época e tal. E aos poucos eu fui percebendo assim uma motivação pela área de qualidade, principalmente quando a Tron quis, né, vamos dizer assim, enfrentar o desafio de tentar se certificar em ISO 9000. Então aquilo, né, eu comecei a estudar na época sobre o assunto, percebi um movimento forte da Tron também querendo muito isso, né, melhorar, né, a qualidade dos seus produtos e tal. E eu estava próximo a tudo isso que estava acontecendo, né? E isso foi percebido, né? Eu estava tão afim e tal que isso foi percebido por quem estava tocando, né, esse projeto lá, que no caso era a Melissa, né? O Paulo. Era o Paulo que iniciou, ele estava conduzindo essa parte de qualidade. Isso. Era o Paulo que estava à frente na época da ISO, depois que entrou a Melissa. Exatamente. Melissa, né? Isso. Já para pegar o bonde andando Exatamente. E controlar. Foi aquilo mesmo. lá. Mas o Paulo foi a pessoa que participou da construção desse projeto, desse processo de implantação das normas ISO. Então, e foi percebido, né, essa minha vontade, né, meu interesse por isso daí, a ponto de eu ter sido convidado, né, a ser um dos auditores de qualidade da época, né, porque era vamos dizer assim, um pré-requisito, né, desse processo ter auditores internos. Então era eu e o André, no caso, o André Secundino. Sim. Nosso padre, né? Nós éramos a equipe de auditores internos, né? Então, desse ponto para frente, eu comecei, né, a me aprofundar mais na parte de qualificação e não saí mais, né? Então aí teve uma fase na Tron que a gente participou também de um free test, né, que é um projeto em que envolveu várias empresas aí. Consórcio de empresas. Um consórcio, né, de empresas, né? Também na busca, né, de estarem fazendo melhores produtos, aumentar a qualidade dos seus serviços e tal. Então a Tron participou disso daí e eu também, né, junto com uma parte da equipe, nos aprofundamos também sobre essa parte. Então foram muitos momentos de qualificação nesses mais de 20 anos aí dessa área que me fez assim crescer profissionalmente muito, né? Eu sou muito, vamos dizer assim, grato, né, ao que a Tron proporcionou para mim em relação a isso, né? E graças a isso, hoje pessoalmente eu tenho uma vida, né, próspera, né? Eu tenho tudo que eu adquiri na minha vida foi fruto do trabalho, né, de estar lá na Tron.
O que é interessante nessa parte do ISO que o Kleber está falando é o nível de detalhe, né, que o Kleber descia para analisar as coisas, né, do preciosismo dele, né, do cuidado, do zelo para que as coisas fossem muito bem feitas, fez com que ele fosse o escolhido para fazer parte desse comitê que era liderado pelo Paulo, né, em parceria Kleber e o André, dessa parte do auditor interno. O Kleber, ele, eu não sei se você sabe, Gelson, mas eu, por exemplo, quando eu tinha uma peça de marketing, uma mala direta, um anúncio de jornal, depois que eu olhava e todo mundo... Kleber, dá uma olhadinha. A o confiança era só se fosse na mão dele. Falou, olha, isso aqui não está legal. O grau de preciosismo. Né? Então ele sempre olhava. Então nós entendíamos que aquilo era muito importante para nós naquela época, era o Kleber. E tem um detalhe. Se você não desse esse exemplo, eu ia dar, porque isso ficou marcante para mim de você falar isso. E outra coisa era o seguinte, a implantação do processo, né, do projeto ISO, não foi fácil. Tirou todo mundo da zona de conforto. Todo mundo. Porque nós tínhamos que escrever processos como cada um fazia. E era tudo no papel. Tudo no papel. E o que aconteceu? E que era normal, e nós fomos alertados pelos consultores. Muitos, inclusive líderes, vão boicotar. E eles vão achar que não está legal. Por quê? Eu estou muito bem aqui, zona de conforto, estou tranquilo, não venham mexer na minha área. Então nós tivemos pessoas que não suportaram, líderes que saíram da empresa, justamente porque achavam que aquilo ali estava engessando a empresa. Em um determinado momento, trava mesmo. Sim. Porque você precisa criar os processos, mas aquilo depois, a gente sabe muito bem como foi uma mola propulsora para que a gente pudesse avançar. Com certeza a empresa ficou muito mais organizada, Exato. Né? Muito mais qualificada, as coisas aconteciam de uma maneira muito organizada. Né? Isso é graças ao ISO que nós implantamos, e graças a isso eu adquiri, né, essas qualidades aí que hoje eu boto em prática até hoje. Beleza. E na opinião de vocês, eu gostaria de saber o seguinte, sobre a nossa cultura, né, a cultura Tron. O que é que torna a cultura Tron diferente? Né? A gente sempre fala de crescimento, desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional. Como é que é essa cultura Tron? Como é que é esse DNA Tron na cabeça de vocês? E de que forma que isso impactou, né, no crescimento, no desenvolvimento profissional de vocês? Cara, assim, nós, até pela propriedade, né, nós vivemos todas as fases, todas, né, as etapas, né? Todos os momentos, né? Os anos 90, tudo era uma coisa, né? Os próximos anos, tudo foi mudando. Então, assim, a gente teve o privilégio de viver um momento que as coisas eram de uma forma e com o passar do tempo, hoje, né? Falando de hoje, totalmente diferente, né? Então, assim, a gente conseguiu ver as mudanças, né? Então, assim, eu gosto demais da Tron, daquela época dos anos 90, dos anos 2000, o jeito que era, entendeu? Assim, a proximidade das pessoas, a forma como as coisas aconteciam, né? Cara, era um momento muito bom, né? Se aplicam hoje? Hoje, até pelo... Assim, a molecada hoje atual, cara, é muito diferente. É muito diferente. Mas eu acredito que isso pode ser resgatado, né? Eu vejo que cultura não é fácil, né, de você manter, né, e continuar a mesma de 20, 30 anos atrás. Mas eu acho que com um trabalho, né, que a gente possa estar aí desenvolvendo, a gente consiga resgatar algumas coisas, né? Não vai dar para ser talvez 100% igual, acho que não tem condição. Não dá nem para comparar, né? Porque nós somos de uma geração que o telefone era discado. Pois é. Nós somos da época do fax.
Sim, Você ligava para saber se o fax chegou do outro lado. exatamente. Recebeu aí? E aí? Exatamente. Devolve para mim. Então, Exatamente. 100%, cara, não vai ser possível, mas eu acredito que a gente tem, graças a essa questão de ter tanta gente de muito tempo de casa dentro da Tron hoje, né? Hoje a gente tem gente com 10, com 15, com 20, com 25 anos. Então, assim, acho que juntando essa galera e dando algum tipo de incentivo, alguma ajuda para os atuais, a gente consegue resgatar um pouco disso, porque realmente foi muito legal. Né? Nós tivemos os eventos, né? Nós passamos por vários eventos. Eu acho que a cultura ela vai sendo construída dia a dia, né? Sim. Não são nos treinamentos, nos relacionamentos, nos problemas, nos desafios, nos eventos que nós vamos realizando. Eu acho que tudo isso faz parte dessa construção da cultura Tron, né? Dessa, como vocês mesmos falaram no início, meio que uma família, Sim. aquela proximidade. Mas ela é tão forte que se mantém muito viva até hoje. Sim. Uma coisa que é muito forte, né, que eu vejo, né, que ao longo do tempo se perdeu, né, foi justamente esses eventos, né, essas participações que a gente sempre, né, fazia, né, lá atrás. E assim, não desmerecendo, né, o belíssimo trabalho que as pessoas fazem hoje, mas, né, os tempos são diferentes, os recursos são diferentes, né, e querendo ou não, a sua vinda, né, a sua proximidade, né, ao longo desses últimos anos, né, retornando, né, para dentro mais da empresa, né, eu acho que deu uma boa sacudida nisso aí. Né, eu acho que é muito motivador a gente tentar buscar isso de volta. Lógico que em modelos, né, formatos mais modernos, coisas do tipo, mas são situações que a gente até já conversou em algumas vezes, fala, por que, né, essas visitas, né, a gente tinha o cuidado de ligar, fazer um pós-venda, coisas do tipo e tal, né, que faz parte da cultura da empresa. É isso que trouxe ela, né, ser uma referência no mercado. Todas essas ações, né, os encontrões que a gente fazia, né, as pessoas saíram 10, 11 horas da noite, mas saíram felizes, doido para chegar no dia seguinte e fazer tudo de novo. Exatamente. Cara, era impressionante, formidável. uma energia fora do comum. E assim, e era muito, as brincadeiras muito legais, né, as competições muito saudáveis. E aí essa vinda sua, né, para trazer isso de volta, né, com mais força, né, com as suas mentorias e tal, eu acho que tem muita coisa ainda que vai, né, ser legal no decorrer desse ano. O que eu vejo, Luiz, a pandemia mexeu um pouco. Sim. Essa questão do home office. Distanciou um pouco as pessoas. Então, a relação ficou um pouco mais fria, mais distante. E somado a isso, tem o estilo, né, as diferenças de gerações. Né? Então, por exemplo, às vezes, hoje, se você propor um evento que, olha, igual você falou, eu saí 11 horas da noite participando de um evento, tem gente que vai falar, não, eu não posso. Né? E antes, as pessoas não eram, eu não posso ficar sem participar, eu quero demais. Pessoas que vinham de outros estados, né, com muita vontade, eu quero participar. Então, isso, né, nós estamos tentando reeditar, né, uma nova repaginada. Você pega exemplo aí da Globo, que traz novelas lá da época do Renascer, do Vale Tudo, né? Vale Tudo, a nova novela. A nova que saiu. Então, eles estão repaginando para adequar nos momentos atuais. Então, nós também, com essa reaproximação pós-pandemia, nós estamos adequando aquilo que foi bom no passado, ver se aplica no presente, né, Gelson? Para que as pessoas também participem, não apenas ouvindo as histórias, mas participando e construindo novas histórias. Quando for de novela, você pergunta pra mim. Ah, exatamente, o Gelson, desculpa. O Gelson que é especialista em novela. Entendeu? Que é isso, hein? Novela. Rapaz, é o momento que eu sento, eu e a Miriam, a gente bate um papo, mas isso que ele falou agora tem uma importância, acho que o exemplo foi brilhante, ele, para poder falar sobre esse negócio, por exemplo, da novela, da Vale Tudo.
que é uma nova cara, novos personagens, tá certo? Até adequando a linguagem. Eu acho que é isso que tem acontecido, de você preocupar, inclusive, com a diversidade. Então, a atriz que está fazendo... Temas, né? Você vê a inserção de mais negros na novela, que faz parte de uma diversidade que tem. Como na novela da Sete, que eu também passo e assisto, você ter japonês, que é uma coisa pouca que você tem. Só. Você ter um contexto que você vai fazendo uma mudança. Não sabia que ele assistia a novela da Sete. O dia que eu chego mais cedo em casa, eu vejo. Que uma das protagonistas era a Regina Duarte, Exatamente. que agora é a Thaís Araújo, pelo fato dela ser negra. Uma pergunta, curiosidade, já que você é especialista em novelas. Manda que eu respondo. As novelas, por exemplo, exemplo de Renascer e a Vale Tudo, a história é a mesma e o final é o mesmo? É parecido, às vezes existem poucas mudanças, mas tende a ser. Agora nessa novela, na Vale Tudo, tá parecendo programa de fofoca aqui, na Vale Tudo, quem matou Odete Roitman, nós não vamos saber quem é. Talvez vai ser outra pessoa. Para quem é noveleiro, não pode faltar no currículo, não. Maria do Bairro. Maria do Bairro, já viu? Rapaz, então, essas novelas que são de outros canais não vai. Mas por que eu voltei? Porque o exemplo do Rei foi muito bom. É que quando a gente fala, a gente está evitando usar um verbo para isso. Que foi vocês falaram, é natural, é um saudosismo positivo, mas a gente está trocando justamente nesse remake usar a palavra resgatar. É dizer, aplicar de forma ajustada. Tá certo? Aquilo que vocês entenderam que é legal, a gente aplicar isso de uma forma ajustada. Aquilo é legal, mas talvez agora não caiba mais. Por exemplo, esse último evento que nós fizemos é o que foi. A gente foi até um pouco mais tarde, mas dá 8 horas da noite acabou, cara. Porque as pessoas têm outros compromissos, são outras situações. A gente trabalhou muito para que todos tivessem. O evento foi um puta sucesso, do 33 anos. Foi muito legal, foi jóia. Mas é isso, não é até mais 11 horas da noite. E fizemos todo um trabalho. Então, não é um trabalho de resgate, porque não dá. Então, talvez a aplicação de uma forma ajustada. É um remake, uma outra forma que a gente está fazendo. Mas é muito tão forte que foi, que para vocês foi muito marcante, mas às vezes quando você traz alguma coisa daquela cultura, os outros vão achar, puta, que trem babaca, a gente tem que fazer um ajuste. Mas eu acho que vale a pena tentar. Não, vale a pena demais. A gente vai tentar, que a gente ver o que tem adesão ou não. Porque às vezes fica na nossa cabeça que isso é antiquado. Mas a pessoa, quando ela mergulha e participa, ela fala, poxa, eu tô saindo do lugar comum. Um negócio que é interessante, né, que igual, né, a gente já comentou aqui várias vezes, que é a questão da empresa ser uma família. Né? Uma coisa que eu aplico bastante na minha equipe é justamente isso, né? A gente se cuidar um dos outros. Total, isso é fantástico. Né? E aí, inclusive, assim, muitas retenções a gente, né, tem por conta disso. Exatamente. É aqui, né? No peito. Exatamente. E isso, né, a gente já falou em outras partes, né, que ficou muito marcado. E aí eu tento levar isso para minha equipe. Falou, cara, tá precisando disso, vamos resolver isso, né? Conta com a ajuda da gente e tal, entender. O fulano não veio por conta disso, o que a gente pode fazer? Porque lá atrás, né, qualquer comemoração, a gente se ajudava. Era um cara, né, que ia casar, a gente fazia uma vaquinha e dava o dinheiro para ele, era um aniversário, né, a pessoa que ia, né, ganhar neném, a gente fazia uma vaquinha, dava dinheiro. Então, a gente traz muito disso para cá. Então, o espírito de equipe é forte. Muito, muito forte. E a gente tem, né, conseguido reter as pessoas justamente por isso. Inclusive, pessoas que já voltaram, falou, saiu, cara, não dou conta de trabalhar com aquele pessoal lá, eles nem olham na minha cara. E hoje está com a gente de novo. Ótimo, isso é bacana. Bacana demais. Então vamos fechando esse bloco, partir para o bloco final aí para a gente poder fechar, mas muito bacana, obrigado aí pelas contribuições, que o lance da cultura é uma coisa que o Rei se preocupa muito e a gente tem trabalhado isso, ele tem estado próximo, como vocês dois falaram aí, para cuidar muito desse assunto que é extremamente importante. E agora que a gente voltou da pandemia e a gente está tentando ajustar isso, é a gente trazer então esse ajuste que a gente precisa fazer para ficar legal, aquilo que sempre teve muito valor e que vocês dois acabaram de revitalizar. E essa comunidade aí, né, a gente tem que botar fogo nela. Exatamente. Porque nós líderes precisamos fazer isso para movimentar. Exatamente. Beleza, estamos fechando mais um bloco para a gente partir para o bloco final aqui. Tá joia. Nossa. Tá tranquilo, David.
Então, se vocês Passou, estiverem no Peraí, jeito, hein? deixa eu dar uma olhada aqui. A gente Uhum. passou um pouco, né? Que era até às 5, já é 5h15. É. Eu nunca sei, eu vejo aquele monte de número ali, eu nunca sei o que é o número. Tem 26, tem 24, nunca sei o que é. É contigo aí. Hum. Então é só vocês falarem de um momento especial, que foi a maior conquista que vocês tiveram no Antron. Você acha que o pessoal tá aderindo à comunidade? Cara, bastante. Ah, que bom. Momento especial. A maior conquista. Cara, sei lá, Sim, não, tranquilo. sua família. Eu acho, Pensei num aqui. eu já. acho que eu teria Suas se eu filhas. fosse você. Hã? Eu não sei até que ponto, mas é exatamente isso. É, suas filhas Sim, trabalhando na não, empresa. mas Eu acho que isso é é importante. isso aí que eu pensei mesmo. Vamos lá. Vai contigo, Vai, Reilão. faz a abertura aí que eu faço pergunta. Bom, estamos dando início aqui ao nosso bloco final, aí onde a gente vai saber mais detalhes importantes dos nossos convidados aqui. Vai lá, Reilly. Vamos lá. Agora vamos falar de momentos especiais. Qual foi assim a maior conquista que vocês tiveram nestes anos estando na Tron? Cara, é assim, praticamente 33 anos, né? Eu vou fazer 52, 33 anos de empresa. Então, é uma vida, totalmente, né? É uma vida. O que eu tenho de empresa, quem está sendo contratado hoje não tem de idade. Não tem de idade, exatamente. Então, assim, para mim, cara, o desenvolvimento, né, a criação da minha família, né? Então, assim, eu constituí a minha família vivendo, né, trabalhando na Tron. Então, assim, tudo que eu tenho hoje, né, vamos dizer assim, questões, bens materiais, tudo adquirido, né, tudo conquistado com trabalho na Tron, né? Fruto disso, tive 2 filhas excepcionais e que, para mais um motivo ainda de orgulho, né, para mais um motivo ainda de comemoração, as 2 já trabalharam. Eu tenho a Larissa, no caso, já entrou, né, trabalhou na Tron, fez parte da família lá, Tron, por alguns anos. E hoje tenho a Amanda trabalhando na Tron, né? Então, assim, só faltou a esposa, né? Porque o resto, a família inteira já... E que daqui uns dias vai vir para minha equipe, se Deus quiser. Entendeu? Então, assim, essa para mim foi a maior conquista, né? Que eu consegui... Então, vendo as suas filhas vendo trabalhando no minhas mesmo filhas, ambiente que você. Minhas filhas trabalhando na mesma empresa. Trabalhou tentando- direto com você? A Larissa entrou no suporte, né? Mas pela qualificação que ela adquiriu, né? Ela se destacou dentro do suporte, acabou vindo para a área de teste. Então a Larissa trabalhou diretamente comigo. Foi experiência surreal, né? Muito boa. E a Amanda, numa oportunidade que teve, né? Ela conseguiu a vaga também e está até hoje com a gente, já tem mais de anos. Então, assim, isso para mim, né? E o Luiz está de olho. Já estou preparando o ambiente já. O Luiz está querendo buscar a sobrinha. Então, assim, para mim foi isso daí, né? A realização da minha família, né? Aos olhos de estar na Tron ao mesmo tempo, né? Ela conseguir propiciar isso daí. Antes de passar a palavra para o Luiz, é o hashtag volta a Larissa para casa. Olha Oi, aí. eu vou falar um negócio para vocês, viu? Ela morre de vontade. Olha aí. Vamos lá. Hashtag Vamos volta a junto. Larissa. Fazer força. Luiz. Então, acho que uma das maiores conquistas, né, acho que foram, posso citar 2, né, que uma delas foi quando, né, tiveram a confiança de me chamar para tomar conta de uma equipe, né, que é na parte de coordenação da área de desenvolvimento. Né, foi um grande desafio, né, a gente treme, né, porque é tudo novo, mas, né, colocaram uma confiança em mim, né, e estou aí até hoje. E um segundo momento foi, lógico, né, acho que a realização pessoal, né, de quem trabalha, né, de quem tem, é ter a sua casa própria, né, seu carro, seus bens, né, os seus investimentos, né, e isso para mim, como pessoa, né, a Tron me ajudou a proporcionar. Lógico que tem, né, a minha parte, né, no conhecimento, mas se não foi ela
para estar me apoiando e me incentivando. Acreditando, né, no seu potencial. Exatamente. Né? E estar onde eu estou hoje, né, é uma parceria muito boa. Então, eu considero essas duas partes como um grande reconhecimento. Reilly, com essas feras tem que, antes de eu fechar definitivo, tem que ter um fechamento seu aí, depois eu fecho aqui com esses dois craques aqui. O Kleber e o Luiz, né, eu sempre falo, né, são patrimônio da empresa, né, são pessoas que inspiram os jovens, né, como o Kleber mesmo acabou de falar, o tempo que ele tem de empresa, as pessoas que estão entrando não têm de vida. Então, eles são inspiradores, são pessoas que ajudaram na transformação de uma sociedade, porque, querendo ou não, é uma transformação. Às vezes a gente não sabe o tamanho do impacto que é, sim, da nossa contribuição enquanto seres humanos, né, na transformação. Como o Luiz falou, um dia vocês acreditaram e deram a mim a oportunidade de liderar pessoas. Liderar pessoas é transformar a vida das pessoas. Sim. É você praticamente que educar, conduzir, formar ela para um próximo estágio da vida. Preparar ela para o próximo Seja na Tron ou fora da Tron. Exatamente, né? Preparar para o mundo. Uhum. Né? Da mesma forma que a gente educa os filhos, vocês estão ali com um time transformando, inspirando pessoas. Muitas pessoas estão vendo vocês, acompanhando a trajetória de vocês e se inspirando para uma evolução pessoal e profissional. E tem todo aquele momento, não é aquela coisa rígida. A gente se diverte bastante, né? A gente se respeita, né? A gente sabe dos limites, mas a gente brinca, tem brincadeiras, igual você falou logo no início, vale brincadeira de quinta série? A gente volta para a quinta série, a gente brinca e tudo mais, é muito bacana, mas a gente sabe até onde pode ir, isso é muito bacana. Então, assim, são pessoas que estão assim guardadas no meu coração, vocês dois, assim como o Pedro, o Flávio e outras pessoas, mas vocês quatro são aqueles pilares que estão conosco desde o princípio, que fizeram essa transformação da empresa. Que nos momentos, assim como você disse, Luiz, momentos difíceis, agora a casa cai. Nós soubemos segurar. Uhum. Né? Isso foi muito bacana. Ou seja, segurar não era para satisfazer o rei, mas era para fazer valer para um conjunto de pessoas e de empresas que dependiam daquilo ali, dependiam daquela situação. E a nossa sociedade agradece muito isso, porque nós fizemos parte, como eu disse, da transformação de passamos por várias gerações, vários momentos, e a nossa empresa está aí como uma referência na região que nós atuamos. Bacana demais, que episódio incrível, assim, muito inspirador ouvir as histórias de vocês, podem ter certeza que é inspirador, ver o tanto que é importante a Tron na vida de vocês e vocês na vida da Tron. Então, obrigado. Foi muito bom ter vocês aqui, bater esse papo leve aqui. Dá para ficar a tarde, o dia inteiro aqui conversando. E a gente queria agradecer a você que está nos ouvindo, né? Nos acompanhe nos nossos canais, no YouTube, nas redes sociais. Nos sigam, compartilhem com as outras pessoas. Curtam lá esse nosso podcast. E a gente vai ficando por aqui. Obrigado. Até os próximos episódios. Isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado.